Uma boa tarde para todos, sintam-se bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live. O assunto de hoje é os psicopatas. A Alzira já começa fazendo pergunta difícil. Eu vou te dar já a resposta, Alzira. Na última live, muitas pessoas pediram para falar sobre psicopatas. Eu estou atendendo a esses pedidos. Começar respondendo a pergunta da Alzira. Qual é a diferença entre borderline e psicopata? O borderline é um comportamento em que as pessoas têm um comportamento em que as pessoas têm um pavor de ser abandonadas, geralmente pelo parceiro afetivo. Elas fazem esforços frenéticos para evitar esse abandono. Daí elas se automutilarem, se atacarem e matarem às vezes o parceiro ou a parceira, porque a ideia de abandono é terrível. São pessoas extremamente impulsivas, compulsivas, fazer coisas doidas com sexo, dinheiro, comida ou bebida ou drogas. Não tem controle, extremamente barraqueiras, mas isso quando estão se sentindo sob ameaça de abandono. No normal, na convivência social, não dá para notar a normalidade delas, o problema delas. Mas quando se trata de uma possibilidade de ciúme, qualquer coisa, você fica bem nítido isso daí. Já o psicopata é totalmente diferente. O psicopata, ele já nasce psicopata, tem uma maldade intrínseca, ou seja, ele é naturalmente mau. Nós vamos ver vários graus de psicopatia, vários comportamentos de psicopatia. O psicopata sabe o que faz, tem controle, mas não tem escrúpulos. Então eu não vou nem me estender muito agora na resposta da Alzira sobre o aspecto psicopatia. E por isso, vamos falar só do borderline, que eu já falei as principais características. A imagem mais comum que se tem do psicopata é aquela de cinema, Hollywood, do serial killer, Hannibal Lecter, né? Agora, as psicopatias são muito variadas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os psicopatas não são necessariamente criminosos. Quando nós estamos falando de psicopatia, nós estamos falando de um espectro, ou seja, uma coisa que vai de um nível baixo até um nível altíssimo. Na verdade, muitos dos psicopatas passam a vida inteira sem cometer atos violentos e são capazes de canalizar seus impulsos para outras coisas. Nesse caso, é comum que eles sejam atraídos para cargo de chefia, para a política, para negócios ou para outras áreas onde ele possa exercer sua necessidade de controle e obter poder e dinheiro. A psicopatia é um distúrbio mental grave no qual o enfermo apresenta comportamentos antissociais e amorais, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento ou de remorso. Ele tem uma incapacidade para amar e de se relacionar com outras pessoas com laços afetivos profundos. Eles são egocêntricos e têm uma incapacidade de aprender com a experiência. Eles erram e reincidem no erro. Erra, vai preso, sai da prisão e torna a cometer a mesma coisa. É um transtorno em que existe um padrão de desprezo e uma violação do direito dos outros. Acredita-se que a psicopatia é originada de uma falha genética que prejudica o desenvolvimento de algumas partes do cérebro. Diversos escaneamentos cerebrais conduzidos ao longo da história e ao redor do mundo demonstram uma baixa atividade nas áreas cerebrais relacionadas. Relacionadas a quê? Ao controle dos impulsos. A psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e de se detectar. Olha o problema aí. O psicopata pode parecer normal e até mesmo
ser uma pessoa encantadora, isso é comum. No entanto, a ele falta consciência e empatia, tornando uma pessoa manipuladora, volátil e algumas vezes, mas não sempre, criminoso. Eles são incapazes de formar vínculos emocionais significativos ou sentir empatia com as outras pessoas. Muitas vezes, embora muitas vezes eles sejam pessoas sedutoras e até charmosas. São muito manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. Eles aprendem a imitar as emoções, apesar de serem incapazes de sentir essas emoções. Vão parecer normais para as pessoas desavisadas. Eles são muitas vezes bem educados e mantêm empregos estáveis. E alguns são tão craques na manipulação e na simulação que eles têm famílias e outros relacionamentos de longo prazo, sem que essas pessoas suspeitem da sua verdadeira natureza. Vamos ver alguns comportamentos que podemos notar no psicopata. Mas cuidado para não sair diagnosticando todo mundo como um psicopata. Você não está qualificado para isso. É um diagnóstico bem difícil até. São bons de boa lábia. Ele é bem articulado e é um bom marqueteiro pessoal. É como um ator em cena que conquista a vítima, bajulando, contando histórias mirabolantes de si. Com meia dúzia de palavras difíceis, eles bancam advogados, médicos, sociólogo, psicólogo, filósofo, escritor. Eles têm uma capacidade de embuste muito grande. Eles também têm o ego inflado. Ele se acha o cara mais importante do mundo, seguro de si, cheio de opinião, dominador, adora ter poder sobre as pessoas e acredita que nenhum palpite vale tanto quanto as suas ideias. Eles também têm uma confiança exagerada. Uma vez que eles não sentem medo, angústia ou preocupação, eles transmitem uma confiança inabalável, mesmo diante de situações perigosas. Também são muito egoístas e eles têm a incapacidade de sentir empatia e se reflete em comportamentos totalmente egoístas. Psicopatas são incapazes de se importar com os sentimentos dos outros, não estão nem aí para o que a outra pessoa está sentindo. São mentirosos patológicos, mentem de uma forma compulsiva, e por mentir a vida inteira, eles têm uma habilidade danada para mentir bem. Tem orgulho da sua capacidade de enganar as pessoas. Para ele, o mundo é feito de caças e predadores. E não falta sentido de se aproveitar dos mais fracos. Caças e predadores, no caso, ele é o predador. Eles também são meio que viciados em adrenalina. Eles não topam monotonia e dificilmente ficam prostrados no trabalho repetitivo ou até mesmo no casamento. Eles precisam viver em risco, no fio da navalha, quebrando as regras. Alguns se aventuram em rachas, pegas de automóvel, outros nas drogas e uma minoria no crime. Antigamente se chamava psicopata, agora é personalidade antissocial. Antissocial não é que ele não gosta de festa, pelo contrário, eles gostam muito de agitação. É antissocial porque eles vão contra as regras da sociedade. Eles têm uma reação explosiva, reagem desproporcionalmente a insultos, a frustrações e ameaças. Mas o estouro vai tão rápido quanto vem, e logo volta a agir como se nada tivesse acontecido. É tão sem emoções que nem rancor eles conseguem guardar. São muito impulsivos. Embora sejam pessoas racionais, eles não perdem tempo prezando os prós e contras antes de agir. Eles não medem muitas consequências. Se ele tiver vontade de alguma coisa, vai lá e tira, atropelando tudo que tiver no caminho, pessoas, obstáculos. Se passar à vontade, ele larga tudo. Seu plano é o dia de hoje. Ele não tem a visão
de longo prazo, eles querem o prazer imediato. A Ana Lúcia acabou de entrar e a Ana Lúcia está internada no hospital, mas está nos assistindo. Um beijo, Ana Lúcia, espero que você tenha uma boa recuperação. O comportamento antissocial, como eu mencionei anteriormente, não faz sentido para quem é movido exclusivamente pelo prazer. É uma pessoa indiferente ao próximo. Aqueles que viram criminosos, em geral, não têm preferências e gostam de experimentar todo tipo de crime. O psicopata também não sente culpa. Por onde ele passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Geralmente ele depena as pessoas. E, por exemplo, se é um homem envolvente, sedutor, ele se aproxima da mulher, dá belas cantadas, é um lorde, é um príncipe. No final da história, ela está com a bolsa vazia e com o coração partido. Mas por que se sentir mal se a dor é do outro e não dele? Para o psicopata, a culpa é apenas um mecanismo para controlar as pessoas. Ele não sente culpa. Eles são capazes de apunhalar empregados e clientes pelas costas, contar mentiras premeditadas, arruinar colegas poderosos, fraudar na contabilidade e eliminar provas para conseguirem o que querem. E faz isso na maior cara de pau, como se não tivesse nem aí para o sofrimento alheio, porque na verdade não estão mesmo. A Daisy faz uma pergunta interessante. Se a psicopatia pode se apresentar na infância. Pode, Daisy, mas não vai ter esse nome. Na infância, até os 18 anos, tecnicamente, se chama transtorno de conduta. Acho que tem alguma razão legal para não chamar de psicopata. E agora nem mais o nome é psicopata, é transtorno de personalidade antissocial. Mas já na infância, maltrata animais, mente, rouba, gosta de provocar incêndios, agride os colegas, não só na mão, pega um pedaço de pau, pedra para agredir. É terrível. E esse mau caratismo dele vai até os 18 anos. Aí no dia que faz 18 anos, canta parabéns e ele é promovido a psicopata. A Brenda pergunta se a psicopatia é uma doença congênita. Sim, Brenda. Não é hereditária, é congênita. Uma má formação em certa parte do cérebro provoca esse comportamento. Outra consequência dos psicopatas é que eles não sabem o que é medo, preocupação, angústia ou sentimentos parecidos. Isso seria até bom se não fossem maus, né? Por não conhecer os vários sentimentos, psicopatas não respeitam os sentimentos das outras pessoas. Essa característica faz com que eles tenham propensão a cometer crimes e serem violentos, sem sentir remorso ou culpa. A Elizabeth já está entregando o vizinho. Tem um vizinho psicopata, totalmente sem limite com som, usuário, inventa coisas, faz ameaças, muito difícil e sem caráter. E a vizinhança toda sofre. Moro de casa própria, não sabemos mais o que fazer. Polícia. Chama a polícia. Se bem que ele não vai ligar muito, não. Eles têm sentimentos superficiais. Eles possuem baixa atividade cerebral nas áreas que são relacionadas a emoções. Por esse motivo, eles não sentem emoções fortes e não respondem a estímulos que normalmente causariam medo, nojo, felicidade ou choque em outras pessoas. A emoção para eles só existe em palavras. Se namorar, será pelo desejo e pelo poder sobre a outra pessoa, e não por amor. Se perder um amigo, ele não fica triste, mas vai ficar frustrado porque vai ter uma fonte de favores a menos na vida dele. Psicopatas não relacionam suas emoções às suas atitudes. Por isso, são incapazes de sentir remorso ou culpa. Ele faz o que faz e a culpa é da vítima. Deu sopa, deu mole, eu tinha mais é que me aproveitar. Falta de empatia.
não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Para o psicopata, pessoas não são mais do que objetos para o seu uso e prazer. Não ama, mas chega a se casar e ter filhos. Vai ter família como posse, não como entes queridos. As emoções deles são forjadas para se camuflarem. Eles fingem emoções e são ótimos atores, pois fazem isso a vida toda. Esse fingimento, eles são craques. Essa incapacidade de sentir emoções faz com que eles aprendam a mentir, fingir e ser bem dissimulado desde criança, como uma forma de se encaixar. Para não serem diferentes, eles se tornam exímios observadores a fim de aprender como se comportar na sociedade. Esse é o motivo de muitos psicopatas serem extremamente manipuladores, charmosos e calculistas. Como a família e os amigos são fontes de status e bens materiais, para cada mancada já tem uma promessa pronta. Eu mudei isso, nunca mais vai acontecer de novo. E choram e mostram arrependimento. Mas arrependimento, pessoal, não é quando a pessoa chora, é quando a pessoa muda. Enquanto ela chora, sem mudar, ela não está arrependida, ela só está fazendo teatro. Aí ele faz a pergunta bem específica e interessante. Há mais homens psicopatas ou independe do sexo? Há mais homens psicopatas, Eliana. Mais ou menos 5% da população é de psicopatas. Desses 5%, 80% são homens, 20% mulheres. A Alzira perguntou lá no início da live sobre personalidade borderline. A borderline também é 5% da população, aproximadamente, só que a proporção é invertida. A maioria das pessoas borderlines, 80%, é do sexo feminino e apenas 20% do sexo masculino. O contrário é aqui na psicopatia. Voltando à má conduta na infância que foi perguntado. Os problemas já aparecem cedo. Já começa a roubar, usar drogas, matar aulas, ter experiências sexuais entre os 10 e os 12 anos. Para sua maldade, ele não poupa coleguinhas, irmãos, nem animais. Agora vamos ver um pouquinho dos psicopatas no cinema. Tem uma série boa na Netflix que se chama Mind Hunter. E é um seriado que passa no final da década de 70 e mostra 2 agentes do FBI investigando a mente dos assassinos em série e psicopatas. Entre 1970 e 1980, os assassinos que cometeram crimes violentos nos Estados Unidos se tornaram objeto de estudo do FBI, que buscava entender os gatilhos e motivações dos criminosos. O material foi coletado e apurado por 2 agentes, no princípio do que viria a ser a psicologia forense. Deu origem ao livro Mind Hunter, o primeiro caçador de serial killers americanos, que foi publicado aqui no Brasil pela, se eu não me engano, editora Intrínseca. No passado, filmes como Seven, Hannibal e Os Homens que Não Amavam as Mulheres também abordaram os comportamentos de psicopatas e assassinos em séries. E o mais famoso, recente, Coringa, que é originário dos desenhos dos filmes do Batman. A Elizabeth Dornelas diz: alguma dica como lidar com psicopatas para fazer ele parar? Não respeitam nem a polícia. Eu posso dar uma dica politicamente extremamente incorreta. Um tiro de 12 na cabeça resolve. Mas não dá para matar todo psicopata, porque nem todo é criminoso. Mas se você quer pegar psicopata, por exemplo, eles não se corrigem. Eles vão presos, saem da cadeia e voltam a cometer o mesmo tipo de crime. Teve um caso famoso, Chico Picadinho, em São Paulo. Ele fez picadinho de uma mulher, botou o que sobrou do corpo numa mala e deu um sumiço. A polícia prendeu,
alguém no futuro liberou ele, disse que ele estava bom, como se o psicopata ficasse bom. Até hoje não descobriram isso. Liberaram o Chico Picadinho. O que ele fez quando saiu? Fez picadinho de outra mulher. E depois foi assassinado aí em algumas circunstâncias. Eles não se regeneram. Se soltar o maníaco do parque, aposto que ele vai fazer a mesma coisa, ou vai tentar fazer coisa parecida. Outra psicopata perigosíssima, Susana Richthofen, matou os pais. Ela é perigosíssima, do tipo mais grave de psicopatia. Agora parece que é pastora. É mole. A Giovânia pergunta se todo psicopata é perigoso. O grau de periculosidade é que varia, Giovânia. Alguns são vigaristas, são inescrupulosos no trabalho, sabotam o trabalho dos colegas para subir, etc. A Daisy pergunta se Norman Bates seria psicopata ou esquizofrênico, personagem do filme Psicose. Psicose foi um excelente filme dirigido pelo Hitchcock, e o Norman Bates era o personagem interpretado por Anthony, esqueci o sobrenome do ator, era Anthony qualquer coisa, que morreu de AIDS, magrinho. O psicopata, esse daí era esquizofrênico, porque ele assumiu uma personalidade da mãe. Contei o fim do filme, ele assumia a personalidade da mãe, botava roupa, peruca e tudo, e virava a mãe na cabeça dele. Ana Brenha. É Ana Brenha? Peraí. Ana Brenha. Doutor Embinda é fantástico. Palavra de fogo. Bom, melhor ser fantástico do que psicopata, Ana. Fico agradecido. A Brenda diz: às vezes ele segue a religião evangélica. Preconceito teu, Brenda. Preconceito. Ele segue qualquer coisa que eles possam tirar vantagem. Se der espaço na qualquer religião, eles vão entrar. E principalmente eles vão para a política, onde tem acesso a poder e dinheiro, coisas que fascinam a eles. O Gustavo pergunta: é uma doença genética ou ela pode ser adquirida ao longo da vida em pessoas normais? Não, não é genética, é congênita. Genética é quando é transmitido pelos genes de pai para filho, ou familiar, né? E no caso de congênita, a pessoa nasce com essa doença, mas não tem uma hereditariedade. E ninguém se torna psicopata, já nasce psicopata. A Ana Lúcia está dizendo que é Hopkins. O Anthony Hopkins, não é não. Do filme Psicopata, não é, do filme Psicose. O Anthony Hopkins é do filme Silêncio dos Inocentes. O primeiro nome é o mesmo, e esse daí era psicopata, o outro era esquizofrênico. A Clara Adulta pergunta: qual profissional que pode detectar se a pessoa é psicopata? Psicólogo ou psiquiatra? Ironia, a mãe da Susana Richthofen era psiquiatra. Vamos ver, uma pergunta que eu costumo ouvir nas palestras é se existe diferença entre psicopata e sociopatas. A Alzira pergunta se existe tratamento para essas doenças. Não existe, Alzira. Não tem. A que é a Monique, deu o nome certo agora. É Anthony Perkins, o nome do ator que já falecido, que fez Psicose. A diferença entre psicopatas e sociopatas. Ambos são enquadrados no conjunto de transtornos de personalidade antissociais. São patologias, doenças diferentes, mas com alguns pontos em comum. O psicopata é charmoso, o sociopata também. O psicopata é calculista, o sociopata é calculista. Ambos são sem emoção. Ambos possuem uma condição mental caracterizada pelo desprezo ou pelo desrespeito às normas sociais. Daí o termo personalidade antissocial. Convém notar a diferença que entre os psicopatas e os loucos é que os psicopatas não rompem com a realidade, ainda que tenham ausência de piedade, compaixão e altruísmo.
De acordo com o DSM-5, que é um manual da Associação Psiquiátrica Americana, diz que as principais características da personalidade antissocial são egocentrismo, falta de empatia, espírito de manipulação, hostilidade e impulsividade. A Bernadette diz: políticos que roubam o dinheiro que vai para a saúde, merenda, etc., esses devem ser psicopatas. Olha, tem um comportamento psicopata e tem um diagnóstico psicopata. Esse comportamento é psicopático. Agora, se a pessoa é psicopata, eu não sei. Porque ele teve a oportunidade e passou a mão no dinheiro lá dos respiradores, da merenda, etc. Pode ser que sim, mas são bastante inescrupulosos. O Márcio, meu filho, que está aí com a assinatura Estúdio Catete, a psicopata que faz o bem, se ele fizer o bem visando o mal, eu vou fazer o bem para o Márcio, mas fazendo esse bem eu vou conseguir aplicar um golpe nele. Aí ele faz o bem por interesse, não por bondade. O Gustavo está falando uma coisa aqui que eu não concordo. O doutor está descrevendo o nosso presidente da República. Aí bota lá risos. Não, nem pensei nele. Nem pensei nele e acho que ele não seja psicopata. Apesar das semelhanças que eu citei, existem diferenças entre sociopatas e psicopatas. Os psicopatas não têm consciência. Essa é, sem dúvida, a principal diferença entre psicopata e sociopata. Enquanto os sociopatas são capazes de sentir remorso e culpa, traços psicopáticos incluem a falta de empatia, a falta de culpa e a falta de remorso. Os que são classificados hoje como psicopatas já tiveram outras designações no passado, tais como loucura moral, uma designação que foi dada em 1835. Outra que foi enfermidade do caráter, loucura lúcida. Outra também foi anestesiado do senso moral, semilouco. E depois psicopata, que psicopata foi em 1923. A sociopatia deriva principalmente do abuso ou da negligência na infância da pessoa. Isso mais ou menos forma de 1 a 4% da população, que se tornam predadores dentro da própria espécie. Os psicopatas procuram funções, como eu já disse, que dão poder. São manipuladores e calculistas. Com seu charme e com seu carisma, eles podem ser extremamente manipuladores e calculistas. Eles são muito bons em manter o controle emocional e físico, de uma maneira a organizar seu comportamento criminoso de uma boa forma para explorar os outros. Já os sociopatas, por outro lado, são menos organizados e são mais propensos a cometer crimes espontânea e impulsivamente. Nesse sentido, os sociopatas são um pouco mais normais se nós compararmos eles com os psicopatas. O psicopata é capaz de fazer um planejamento minucioso. Susana Richthofen, quando matou os pais, ela e o namorado e o irmão do namorado, botaram aquelas toucas de médicos, aqueles para cobrir o sapato com aquele uniforme de médico de TNT, cobrir o sapato para não deixar vestígio, e bateram com o pau na cabeça para não fazer barulho. É mole. Olha que coisa bem planejada. E depois que matou, foram para um motel. Os sociopatas são diferentes dos psicopatas, porque eles também são capazes de formar relacionamento com as outras pessoas. Já que os sociopatas são capazes de sentir remorso, eles também são capazes de formar ligações emocionais profundas com amigos e com familiares. Psicopatas não são capazes de fazer isso, por causa da total falta de empatia deles. O cérebro de um psicopata é diferente das outras pessoas ditas normais. Como pode ser visto nas tomografias do cérebro, na parte que se refere ao córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente do cérebro, que é responsável pela tomada de decisão,
comportamento, expressão da personalidade, e a amígdala, uma pequena área no meio, é que é responsável pelas emoções, essas áreas não se acendem na varredura do cérebro de um psicopata. Quando faz o exame, na pessoa normal essas áreas brilham. Essas no psicopata não acende. O que significa que há muito pouca ou nenhuma atividade nessas regiões do cérebro. Isso significa que, quando as pessoas normais encontram violência, a frequência cardíaca da pessoa aumenta e as mãos começam a suar. O psicopata tem uma reunião inversa. Eles ficam até mais calmos diante de um ato de violência. Isso ajuda eles a se envolverem em comportamentos de riscos e comportamentos criminosos, já que eles não temem as consequências. Aquilo que pode deixar uma pessoa normal angustiada, para eles tranquiliza. Eles estão com a fiação invertida nesse sentido aí. Por terem adquirido a condição, geralmente através de traumas e abusos, os sociopatas possuem ainda algum resquício de moralidade e empatia, e por isso são ainda capazes de desenvolver ressentimentos e criar laços afetivos reais, o que é totalmente impossível para os psicopatas. A psicopatia é uma forma mais grave da sociopatia. Em suma, o psicopata tem um comportamento muito mais severo que um sociopata. Então pode-se dizer que todo sociopata, aliás, que todo psicopata é um sociopata, mas nem todo sociopata vai virar um psicopata. Vai ser totalmente mal. O Rony pergunta se eles têm prazer com a violência. Não, eles não têm nenhum constrangimento com a violência, podem ter prazer. Só que uma pessoa normal, diante de atos violentos, ela reage de uma forma. Sua, treme, etc. Fica muito abalada. O psicopata se tranquiliza. Fizeram estudos, passavam filme. O filme, quando era muito violento, as pessoas normais tinham uma certa retração, uma certa contração também no corpo, e sudorese. E os sociopatas ficavam mais relaxados. Então, o prazer dele é esse. Eles não têm esse abalo, eles ficam tranquilos. Eles são do mal e para o mal. Aí vem a pergunta: podem casar? Constituir uma família numa boa? Poder casar pode, agora família numa boa é azar da família. Eu já vi atendi inúmeros casos de psicopatas casados. A família ficava numa de horror. Você imaginou casar com um monstro desse? Teve um caso que eu me lembro, a mulher chegou da maternidade com a criança no colo, recém-nascida, e o cara saiu para jogar carta. Ela sozinha em casa com a criança, ainda acho que ainda tinha mais um filho em casa. E esse daí, ele era sócio de uma empresa, tinha um comércio, a família dele, os irmãos. Os irmãos pagavam para ele não ir na loja, porque na loja ele criava mais problema do que solução. Era mais barato dar o dinheiro para ele, e com a condição de que ele não fosse à loja. Ficava cantando as freguesas, ficava aprontando, roubando o dinheiro do caixa, etc. Esse era um sociopata. Um psicopata, desculpa. A Simone pergunta se eles podem manter uma convivência camuflada por anos. Camuflada pode, mas eles estão aprontando, Simone. Eles não conseguem ficar quietinhos por anos. Como eles são muito dissimulados, você não vai notar por um tempo a maldade deles. Só depois. E é bem difícil isso. Uma vez eu atendi ele aprendeu como é que foi. Ele aprontou o pai tinha conseguido um emprego bom para ele, de motorista. O pai era funcionário público graduado e conseguiu para ele um emprego de motorista. Ele encheu a cara, bateu com o carro, atropelou gente, fez miséria. Aí foi no consultório. Ai, doutor, tudo que eu queria era chegar em casa do meu trabalhinho. Aí foi tão bonitinho, eu quase chorei. Quis chegar do meu trabalhinho, tudo no diminutivo. Tomar meu banhozinho, fazer meu jantarzinho,
jantarzinho, ficar com a minha mulher vendo televisãozinha. Aí eu falei, se botar os violinos tocando, eu chorava. Sabe aqueles sonhos bucólicos? Parecia até filme da Disney. Aquelas ideações. Mas por que ele estava com essas ideações tão meigas? Estava com medo das consequências. Porque ele atropelou, ele aprontou miséria lá. O Gustavo pergunta se eu atendo psicopatas no meu consultório. É possível tratamento para eles? Eu atendo e não é possível tratamento. Por que eu atendo? Porque eu não sei se a pessoa é psicopata ou não. Ele chega lá no consultório, geralmente pressionado porque a mulher vai abandonar, porque a polícia está querendo pegar e está querendo alguma desculpa. Mas até então eu não sei se é psicopata ou não. Aí eu atendo, e se for psicopata, eu dispenso. A Alzira está agradecendo as explicações, a Bernadette também. Ana Lúcia, um beijo para você muito carinhoso. Desejo a você uma ótima recuperação e fico lisonjeado que você aí do hospital está me acompanhando ontem, hoje, etc. Elizabeth Dornelas, em caso de assalto, eles não sentem medo de morrer? Eles não querem morrer, mas para eles é uma diversão aquilo. O Rony pergunta, não é uma característica herdada, certo? Não passa de pai para filho? O psicopata pode ter um filho normal? Filho é meu filho, Rony. Não é hereditária, é congênita. Hereditário quando passa pelos genes. Congênita é quando a pessoa nasce com um problema. Um psicopata pode ter filhos normais. Não é hereditário. Aí vem a pergunta, eles têm alguma preferência? Tem, Ivra. Fazer o mal. A preferência deles é fazer o mal. O Jorge pergunta, se os pais da Suzana eram psicólogos, só a mãe era psiquiatra, o pai era engenheiro. Como é que deixaram que ela ficasse assim? Não deixaram, ela era assim. E se eu tivesse um filho como ela, uma filha no caso, eu ia dormir com a porta trancada. A Eliane Pita pergunta, a medicina já diagnosticou a doença, mas não tem tratamento. Há possibilidade que seja tratável no futuro? Desejo que sim, Eliane. Eu não posso dizer sim ou não, mas que eu desejo sim. A Ivra pergunta como é atender no consultório esse tipo de pessoa. Muito simpático, muito agradável, não é um tipo assustador. A Graça agradece, Júlia também. Não é perigoso, não. O cinema faz muito estrago nessa imagem, né, dos pobres psicopatas. A Simone diz, tem uma curiosidade, essas pessoas que falam tudo no diminutivo, como o senhor narrou. Como é que você define gente assim? Meiguinha. Não tem nada a ver com psicopatia. No caso do psicopata, era charmezinho dele. Ivra pergunta, pode matar os filhos? Muito pouco provável, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, não. Cláudio Dutra pergunta, se for um parente, é melhor ficar longe? Bem longe. Claro, quanto mais longe, melhor. Você não vai botar uma cobra dentro da tua casa. O Caio diz, recomendo a minissérie do Ted Bundy na Netflix. Retrata bem a personalidade do mesmo. O Ted Bundy eu esqueci, mas ele matou muita gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês, desejando que todos se cuidem bem. Coronavírus está no ar e cada vez mais atuante. Então, muito cuidado e fiquem todos na paz. Um beijo. O Rony está me lembrando aqui, aula de degustação. O Rony é fogo, não deixa eu falhar em nada, meu supervisor. Toda quinta-feira eu dou um curso pelo Zoom. Tem muita gente aqui nessa turma aqui que participa da minha aula do Zoom. Eu dou uma aula de degustação. A primeira aula de degustação, a aula de degustação é uma aula gratuita. Para você assistir essa aula gratuita, que é de quinta-feira, de 3 às 4h30 da tarde, é só entrar em contato com o telefone que ele colocou aqui no WhatsApp, 21, que é do Rio de Janeiro, 99116
1999, 21 9 91 16 1999, que é um WhatsApp. Aí diz, eu quero participar da aula de degustação. Aí você vai receber na quinta-feira pela manhã um link para entrar na aula. Eu estou botando o Rio de Janeiro aqui, e tem alunos de Portugal, Espanha e Holanda. E tem uma pessoa aqui da Holanda que, se quiser assistir também, seja bem-vinda. Será bem-vinda. Então, um beijo a todos. Se cuidem muito bem. Se cuidem muito bem, porque a coisa está feia. Tchau, pessoal. Fiquem todos na paz.